Dando então continuidade ao nosso estudo das obras que permeiam a semana e seus desdobramentos, falemos de duas obras que são pilares da literatura brasileira. A primeira de 1922, portanto do ano da semana, obra de ninguém menos que Mário de Andrade, a obra que recebe o prefácio interessantíssimo em seu prefácio, esse manifesto que o Mário leu na escadaria do Teatro Municipal de São Paulo durante a semana. É o seguinte, galera. O Mário, é importante que a gente entenda que ele é um poeta muito híbrido, porque ao mesmo tempo que ele é um poeta com traços, então, futuristas, não é futurista, né, mas você entendeu? Aquele desvairismo, a gente já falou sobre isso, ao mesmo tempo que essa obra, ela tem traços, então, que lembram um pouco de futurismo, ou seja, de modernidade, fala dos carros, fala das ruas, fala do agito, da velocidade de São Paulo, ao mesmo tempo que é, portanto, uma obra festiva, uma obra que comemora, uma obra que enaltece a modernidade de São Paulo. O Mário de Andrade, na verdade, é um poeta lírico até dizer chega. Professor, mas lírico não é o nome do gênero, professor? Todo poema é lírico. Então, sim, todo poema lírico, é claro. Mas quando uma obra ela tem esses traços de lirismo exacerbados, exagerados, como, por exemplo, o foco na subjetividade, o foco no sentimentalismo, o foco no memorialismo, quando essas características aparecem hiperdimensionadas, hiperbolizadas, então esse poeta, a gente diz que ele é muito lírico. Então, o Mário mistura esse sentimentalismo próprio de sua poesia com essa coisa meio futurista, meio modernista. Vamos lá, então. Vamos pegar um poema para a gente tentar pensar isso tudo. Confesso que eu sei ele meio decor, vai falar alguma coisa, mas não, nesse momento isso não é importante. Ele diz assim, chama Descobrimento. Então veja que já brinca com 1500, já brinca com a construção do ideário nacional. Ele diz assim: abancado a minha escrivaninha em São Paulo, na rua Lopes Chaves, senti de repente um friume por dentro, fiquei ali com um livro Palerma olhando para mim. E aí ele diz assim: não vê que me lembrei que lá no norte, muito longe de mim, um homem acabou de se deitar após fazer uma pele com a borracha do dia, acabou de se deitar e está dormindo. Ou seja, ele é um seringueiro. Aí ele diz: este homem é brasileiro que nem eu. Então, vamos lá, olha só. Lá no norte tem um cara que é seringueiro. Ele tem uma vida completamente diferente da dele, Mário de Andrade. O professor Vitor explicou muito bem para vocês, que é um filho dessa elite escravocrata, assim como Oswald. Nós estamos, portanto, falando de dois sujeitos com experiências de vida radicalmente diferentes. E olha que bonito, o Mário de Andrade não se coloca aqui como um salvador, um portador da voz desse homem. Ele não tenta traduzir a voz desse cara, como, por exemplo, Menotti Del Pitta faz num texto da revista de Antropofagia de 24, que ele fala dos casebres, dos pobres, tudo tristinho. Não tem essa superioridade. É um igualamento hierárquico. Os dois são brasileiros. Este homem é brasileiro, que nem eu. Veja a maturidade do pensamento estético Mário Andradino, tá? Nós temos, portanto, uma construção de um ideário nacional que sabemos era um das bases, dos pilares do pensamento de Mário de Andrade para a semana e para o modernismo. Muito bem. Tem mais um verso de um outro poema que eu quero ressaltar com vocês, que é quando o Mário diz: sou um tupi tangendo, tocando um alaúde. Ele faz a junção do alaúde, esse instrumento que vem do al-ud, lá dos árabes, que vem, portanto, do Oriente, mas que se instala durante a Idade Média, Renascimento, daí para frente na Europa, que vem com os portugueses para o Brasil, é a nossa guitarra, o nosso violão de hoje, e que mistura isso com o traço central tupi-guarani. Veja que é uma excelente comunicação entre as ideias dele, Mário de Andrade, com as do Oswald de Andrade, que a gente vai conversar numa próxima aula. Esse é o Mário, gente, de uma envergadura, de uma grandeza, de uma organização, ao mesmo tempo que desse lirismo, esse respeito ao sentimento do sujeito, tá? Esses poemas o Mário escreve, só para ressaltar, entre 20 e 22, após um período de secura, porque o Mário era um poeta parnasiano, como todos até então, né? E aí ele passa por uma mudança, uma mutação genética na sua poesia. Esses genes tupis entram muito forte nele, junto com os genes futuristas ali dos italianos, e vira esse outro Mário de Andrade. A outra obra de que falaremos é a obra que vai inaugurar
o Oswald de Andrade, lírico tal como a gente conhece, a obra Pau-Brasil. Pau-Brasil é um livro que o Oswald de Andrade vai publicar em 1925. O Oswald, deixa eu te contar uma história, o Oswald é banqueiro, ele é chiquérrimo, acionista da Bolsa. O Oswald quebra em 29, perde boa parte de sua grana e começa a ter que emprestar dinheiro de agiotas, é um sofrimento danado na vida dele. Ele escreve um livro, um teatro sobre isso, se chama O Rei da Vela, maravilhoso, mas falemos de 25, falemos de Pau-Brasil. Pau-Brasil é um ano depois dele lançar o Manifesto de Poesia Pau-Brasil de 24. No Manifesto de Poesia Pau-Brasil, manifesto que antecede o Manifesto Antropófago, que falaremos mais à frente, o Oswald de Andrade começa com a seguinte frase bombástica. Me lembro que na Unesp, onde eu estudei, lá em Araraquara, essa frase estava escrita em letras garrafais ali nas paredes dos corredores, que é: a poesia existe nos fatos. Então vamos lá, a poesia idealizada, a poesia platônica, a poesia clássica, que portanto não se toca com a realidade, fala do mundo das ideias do Platão, ela cai para o chão, né? Então quer dizer, a poesia está nos fatos sociais. Nós não podemos nos afastar dos fatos sociais, dos fatos brasileiros, para fazer a poesia. Logo em seguida ele diz: os casebres de açafrão e ocre no verde da favela sob o azul cabralino são fatos estéticos. Então, cara, 1924, o Oswald está dizendo para nós que a favela é um fato estético. Vem pra cá, conversa comigo um pouquinho. Já leu Dom Casmurro? Já leu Memórias Póstumas de Brás Cubas? Me conta uma coisa, tinha mosquito na Rio de Janeiro do Machado? O pessoal ficava com aquela pizza embaixo do braço? Não, né? Tinha por acaso calor? Não tinha, porque esse é um Brasil pintado pelo Machado para parecer um pouco o Rio de Janeiro. Então veja que agora, tudo isso que a gente se envergonhava, tudo isso que não era citado, que parecia que não era motivo de orgulho, que era colocado, portanto, embaixo do pano, embaixo do tapete por outras obras, aparece no centro do tabuleiro como tema central. Então, a favela é um fato estético. E veja que o azul cabralino está puxando esse cabralino do Pedro Álvares Cabral, que é o quê? Esse azul idealizado, esse azul europeizado. Nós temos, portanto, aqui no Oswald do Manifesto de Poesia Pau-Brasil, uma clareza muito grande de que era preciso aprofundar aquilo que o Mário começou em 22, que é o quê? A tentativa de criação de uma arte com consciência nacional, uma consciência que é, entretanto, crítica. Alguns poemas do Oswald nesse livro interessam muito, e eu vou pedir a sua licença para falar alguns deles aqui com vocês. O primeiro deles todo mundo conhece, né? Logo no começo do livro, tem uma seção que se chama História do Brasil. Ele começa pegando a carta do Caminha e picotando em versos, né? Então, ele simplesmente pega trechos da carta de Pero Vaz de Caminha. Atenção, uma carta que tinha ficado perdida lá na Torre do Tombo. A carta, você sabe essa carta, a carta de achamento, né? Pero Vaz de Caminha, nosso escrivão, o escrivão-mor da esquadra de Pedro Álvares Cabral, faz a El Rei, ou seja, comunicando o achamento de novas terras. Essa carta, uma carta com fins utilitários, apenas informativos, era colocada embaixo da gaveta, ou seja, guardada na Torre do Tombo, o edifício com os documentos históricos de Portugal, e ela é encontrada meio por acaso durante o período pombalino, século XVIII. E aí o Pombal manda para o Brasil, fala: manda para o Brasil essa carta aqui. Está fazendo o que aqui? Isso não interessa para a gente. Após 1822, com a independência, essa carta se torna um símbolo de nacionalidade. E, claro, 1822, romantismo, século XIX. Agora, o que o Oswald faz? Ele começa a zoar a carta, mano. Ele começa a picotar a carta em verso para fazer uns poemas meio doido. Isso se chama ready-made, você sabe, lá dos dadados, dos dadaístas. Tem uma parte que fala, né? Depois mostraram-lhes uma galinha, quase haviam medo nela, e depois a tomaram como espantados. É só isso. São poucos versos que contam simplesmente o momento em que os portugueses mostram uma galinha para os índios brasileiros, tá? Então, nós temos primeiro uma inversão da lógica colonizatória através da zombaria, do humor, da ironia com o passado. Muito bem. Depois tem outros poemas interessantes, como por exemplo um famosérrimo, você conhece, que se chama Pronominais, né? Todo mundo sabe esse poema de cor. É assim: dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Isso é uma ênclise, ou seja, o pronome está após o verbo. É como os portugueses falam: dê-me um cigarro. Diz a gramática de quem? Do professor e do aluno, os eruditos, a elite, portanto, e do mulato sabido.
Quem é um mulato sabido, né? Eu tenho o Cacumbil, que é o Machado de Assis, mas eu não tenho como afirmar isso, né? Tem como provar. Depois, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, já diz, camarada, me dá um cigarro, né? Que aí é próclise, o pronome vem antes do verbo. Muito bem, então o que nós temos aqui nada mais é do que um uso e uma defesa de uma norma padrão que não é mais a portuguesa, ela é brasileira. Ou seja, ele está continuando de novo aquilo que o Mário falou em 22. Escrevo brasileiro, não escrevo mais português. Tem um outro fantástico que se chama o capoeira. E é assim, quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? Pernas e cabeças na calçada. Veja que isso aqui é Bakhtin, é carnavalização, é inversão. Lembra? Mendigo vira rei, rei vira mendigo. Por quê? Porque o soldado que representa o Estado, certo? Ele meio burrão, nem entende o que está acontecendo. O capoeira fala, quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? Glup! E aí o capoeira, o mestiço, o negro, derruba o soldado, derruba o Estado, derruba o Brasil oficial. Mais umzinho, mais umzinho. Aquele que você conhece, para dizer em milho, dizem milho. Para melhor, mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, teiado. E vão fazendo telhados. Ou seja, quem constrói o Brasil não são os seus doutores, não são os seus políticos. Quem constrói o Brasil é o povo mestiço, o povo caipira, o povo analfabeto, que diz mio, mió, pió, teiado. Junto dessa massa de analfabetos e alfabetizados, o Brasil foi construído, em grande parte por conta da inteligência desses nossos artistas, que em 22, em 24, em 28, em 30, construíram o Brasil em que você vive hoje.